Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus para você, em nome de Jesus. Que bom estar aqui com você, mais um momento, mais uma aula, mais um vídeo do nosso canal, Professor Zé Espinho, para nós falarmos hoje sobre um assunto muito importante do Apocalipse, que diz respeito às duas bestas da grande tribulação, que é o título da lição 9 deste próximo domingo. Desde já agradeço a sua presença, esta aula. Para você que está chegando pela primeira vez aqui, eu quero informar que esse nosso vídeo, essas nossas aulas são mais como um auxílio, com mais subsídio para você professor, para você aluno, estudar melhor, entender melhor a nossa revista, a nossa aula da nossa revista Betel Dominical. Então, essa nossa aula é uma metodologia um pouco diferente, porque eu vou utilizar o Manual de Escatologia do autor J. Dwight Pentecoste para trazer uma contribuição maior para você, professor, para você, aluno. Porque eu poderia muito bem chegar aqui e comentar a nossa revista. Mas nós, graças a Deus, já temos muitos professores aí no YouTube que já fazem o comentário da nossa revista. Mas eu quero poder trazer um conhecimento e recursos, informações e conteúdos para você, professor. Então você está no canal certo, você que tem interesse em aprender mais a palavra de Deus. E para prosseguir, eu quero fazer uma rápida oração a Deus, consagrar esta aula, consagrar esse vídeo, a minha boca e os seus ouvidos, para que Deus ilumine a minha vida e a sua vida. Senhor nosso Pai que está no céu, que está aqui comigo e que está com o meu irmão, com minha irmã do outro lado. Senhor, nós estamos aqui em prol do Teu reino, nós estamos aqui para falar da Tua palavra, do Apocalipse, Senhor. Porque a Tua palavra ela não voltará vazia e ela se cumprirá, Senhor. Sendo assim, eu peço a Ti que ilumina-nos com a Tua palavra, com o entendimento da Tua verdade e que nos dê força, nos dê graça para que possamos estarmos cada dia mais guardando o azeite para a Tua vinda. Eu abençoo essa aula e o meu irmão e minha irmã em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quem são essas duas bestas da grande tribulação? Quem são as duas bestas que o livro do Apocalipse irá tratar? Aí eu quero trazer aqui para a nossa aula a leitura do livro que eu já apresentei para vocês. As Escrituras falam muito sobre o indivíduo que aparecerá no fim dos tempos como cabeça dos poderes gentílicos na federação de 10 reinos. Sua pessoa e seu trabalho são apresentados em Ezequiel 28, do versículo 1 até o versículo 10, Daniel, do capítulo 7, do versículo 7 e 8, versículo 20 até o 26, também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 10, Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 ao 10, e Apocalipse, capítulo 17, do versículo 8 ao 14. Uma síntese de verdades nessas passagens revelará os seguintes fatos relativos às suas atividades. Então, analisando essas referências aqui, como é que se dará, como é que se apresentará, quais serão as atividades desse anticristo ou dessas bestas? Veja só. Ele entrará em cena nos últimos dias da história de Israel. Isso está em Daniel 8:23. Segundo, ele não aparecerá até o dia do Senhor ter começado, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2. Terceiro, sua manifestação está sendo impedida pelo detentor. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7, o detentor, vocês sabem, tem a ver com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo aqui na igreja é o que detém, é o que retém e que inibe a presença, a manifestação do iníquo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 6 e 7. 4. Esse aparecimento será precedido por um afastamento, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3,
que pode ser interpretado como um afastamento da fé ou um afastamento dos santos para a presença do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. 5. Quem é essa besta? Quem é o cabeça desse império? Ele é um gentil, já que ele surge do mar, Apocalipse 13, 1, e já que o mar retrata as nações gentias, Apocalipse 17, 15, ele deve ter origem gentílica. 6. Ele surge do Império Romano, já que é um governador do povo que destruiu Jerusalém. Daniel capítulo 9, versículo 26, a referência. 7. Ele é o cabeça da forma final de governo gentílico mundial, pois é como um leopardo, um urso e um leão. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Também tem outras referências, Daniel capítulo 7, versículo 7, versículo 8 e versículo 20, versículo 24, Apocalipse 17, do versículo 9 ao 11. Como tal, ele é um líder político. As 7 cabeças e os 10 chifres que constam em Apocalipse 3, versículo 1 e Apocalipse 17, 12, estão confederados sob a sua autoridade. 8. Sua influência é mundial, pois governa sobre todas as nações. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Essa influência surge por meio da aliança que ele fez com outras nações. Daniel capítulo 8, versículo 24, Apocalipse 17, 12. 9. Ele eliminou 3 reis antes de chegar ao poder. Daniel capítulo 7, versículo 8 e versículo 24. Um dos reinos sobre os quais ele tem autoridade foi reavivado, porque uma das cabeças, que representa um reino ou rei, que está em Apocalipse 17, 10, foi curada. Apocalipse 17, 13. 10. Seu surgimento se dá por meio de seu plano de paz. Isso está em Daniel 8, 25. 11. Ele será marcado pessoalmente por sua inteligência e persuasão. Daniel 7, versículo 8, versículo 20 e Daniel 8, versículo 23. E também por sua sutileza e astúcia. Ezequiel 28, versículo 6. E logo sua posição sobre as nações será estabelecida pelo consentimento delas. Apocalipse 17, 13. 12ª característica ou atividade dessas duas bestas e principalmente do cabeça dessas bestas. Ele governa sobre as nações confederadas com autoridade absoluta, Daniel 11, 36. E é visto fazendo sua própria vontade. Essa autoridade é manifestada por meio da mudança de leis e costumes, Daniel 7, 25. 13. Seu interesse principal está na força e no poder. Daniel 11, 38. 14ª atividade. Como cabeça do Império Federado, ele faz uma aliança de 7 anos com Israel. Isso está em Daniel 9, 27. Que é quebrado após 3 anos e meio. Isso também está em Daniel 9, 27. 15ª atividade. Ele introduz uma adoração idólatra, Daniel 9, 27, na qual se coloca como Deus. Deus aqui D minúsculo, irmãos. Isso está em Daniel 11, 36 e 37, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, Apocalipse capítulo 13, versículo 5. 16ª atividade. Ele é descrito como um blasfemador por causa da usurpação da deidade,
ou seja, como ele se intitula como Deus, então ele é um usurpador. Ezequiel 28, versículo 2, Daniel capítulo 7, versículo 25, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, 5 e 6. Décima sétima característica, ele é energizado por Satanás. Em qual livro, professor? Ezequiel capítulo 28, versículo 9 ao 12 e Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Recebe dele sua autoridade e é controlado pelo orgulho do diabo. Isso está em Ezequiel 28, versículo 2 e Daniel 8 e 25. 18ª atividade característica dessas bestas, desse cabeça, desse império do iníquo. Ele é o cabeça do sistema imoral de Satanás. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. E sua declaração de poder e divindade é provada por sinais feitos pelo poder satânico. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 19. 19ª atividade. Ele é recebido como Deus e como governante por causa da cegueira do povo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. 20ª característica, atividade. Esse governante torna-se o grande adversário de Israel. Daniel 7, versículo 21, versículo 25, Daniel 8, versículo 24 e Apocalipse capítulo 3, versículo 7. 21ª, haverá uma aliança contra ele, Ezequiel 28, versículo 7, Daniel 11, 40 e versículo 42 também, a qual desafiará sua autoridade. 22ª característica, no conflito resultante ele ganhará controle sobre a Palestina e sobre o território adjacente, Daniel 11, versículo 42, e fará sua sede em Jerusalém, Daniel 11, versículo 45. 23ª característica, quando chegar ao poder, esse governante será elevado por meio da prostituta, que é o quê? O sistema religioso corrupto que, em seguida, tentará dominá-lo. Apocalipse capítulo 17, versículo 3. 24ª característica. Esse sistema é destruído pelo governante para que possa governar sem impedimentos. Isso está onde, professor? Apocalipse 17, versículos 16 e 17. 25ª característica. Ele se torna o adversário especial do príncipe dos príncipes. Daniel 8 e 25. Adversário também de seu plano, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Apocalipse 17, versículo 14, e de seu povo, Daniel capítulo 7, versículo 21, versículo 25, Daniel 8, 24, Apocalipse 13, 7. Adversário do príncipe dos príncipes, seu povo, quem é esse? Príncipe dos príncipes é Jesus, seu povo, quem? A igreja, o povo de Israel também. 26ª característica. Embora ele se mantenha no poder por 7 anos, que isso está em Daniel 9, 27, sua atividade satânica está limitada à última metade do período da tribulação, que é os 3 anos e meio restantes. Daniel 7, 25, Daniel 9, 27, Daniel 11, versículo 36 e Apocalipse capítulo 3, versículo 5. 27ª característica. Esse governo será eliminado por um juízo direto de Deus. Isso está onde, professor? Ezequiel capítulo 28, versículo 6, Daniel capítulo 7, versículo 22, versículo 26, Daniel 8, 25, 9, 27, 11, 45,
Apocalipse capítulo 19, versículo 19, versículo 20. Esse juízo acontecerá quando ele estiver ocupado em uma campanha militar na Palestina. Isso está em Ezequiel capítulo 28, versículo 8 e 9, Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E ele será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e Ezequiel 28, versículo 10. 28ª característica. Esse juízo acontecerá na segunda vinda de Cristo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, e Daniel, capítulo 7, versículo 22, e constituirá uma manifestação da sua autoridade messiânica, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Vigésima nona característica, o reino sobre o qual ele governou passará para a autoridade do Messias, que é Jesus, e se tornará o reino dos santos, Daniel, capítulo 7, versículo 27. No Manual de Escatologia de Dwight Pentecoste, tem uma pergunta intrigante aqui que ele vai responder para mim e para você, que diz assim: a besta será um indivíduo ressurreto? Aí ele vai responder assim o seguinte: com base em Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 17, versículo 8, muitos expositores acreditam que a besta que governará terá muitos seguidores porque sofreu a morte e ressuscitou pelas mãos de Satanás. Alguns acreditam que a besta será a reencarnação de Nero, outros insistem em que será Judas restaurado à vida, e outros ainda afirmam que ele será um indivíduo ressurrecto, sem tentar identificá-lo. Surge a questão, então, se esse é um indivíduo ressurrecto, em que é imitado o milagre da morte e da ressurreição de Cristo. Embora aí, Dwight Pentecoste vai respondendo a nossa indagação. Nossa não, de alguns que possam ter esse questionamento. Embora mencione que ele provém da atividade satânica, Apocalipse 13, 2, tem uma ferida mortal que foi curada, Apocalipse 13, 3, e surge do abismo, Apocalipse 17, 8. Parece melhor não interpretar isso como morte e ressurreição por várias razões. Primeira razão: em Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e 17, versículo 8, a besta é descrita como reino composto. A referência à cura parece ser o reaparecimento no reino gentílico de um poder que estava morto havia muito tempo. Segundo, Satanás é chamado anjo do abismo em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, de modo que Apocalipse 17, versículo 8, não ensina que o cabeça do império saiu do abismo, mas sim que o próprio império foi trazido do abismo ou por Satanás. Terceira razão, as escrituras revelam que os homens são levantados do túmulo pela voz do Filho de Deus, que diz assim em João capítulo 5, versículo 28 e versículo 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E ele comenta mais também, respondendo, finalizando essa resposta. Satanás não tem o poder de dar vida, já que apenas Cristo tem o poder da ressurreição. Satanás não poderia fazer alguém reviver. 4. Os ímpios não são ressuscitados até o grande trono branco. Olha só, os ímpios não são ressuscitados até o grande trono branco. Onde é que está isso na Bíblia, professor Zé? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o 15. Se um ímpio fosse ressuscitado, nessa hora, isso transtornaria o plano de ressurreição divinamente ordenado de Deus. E 5. Já que todas as referências a esse indivíduo o apresentam como um homem, não como ser sobrenatural, parece impossível acreditar que é um indivíduo ressurrecto. Conclui-se, então, que a besta não será um indivíduo ressurrecto. A destruição da besta. É estranho que quase todas as passagens que mencionam as atividades da besta também incluam
uma advertência quanto à sua destruição final. Isso deve ocupar grande espaço no plano de Deus. Seu fim é visto em Ezequiel, capítulo 21, do versículo 25 ao 27, capítulo 28, do versículo 7 ao 10, e Daniel, capítulo 7, versículo 11, versículo 27, e também Daniel 8, 25 e Daniel 9, 27, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, Apocalipse 17, 11, Apocalipse 19, 20 e capítulo 20, versículo 10. A pessoa e o ministério do falso profeta, o líder religioso. Quem é essa pessoa do falso profeta? Quem é esse líder religioso? Associado diretamente à besta, o cabeça do Império Federado, a outro indivíduo conhecido como falso profeta, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, versículo 10, chamado de a segunda besta, que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 até o 17, em que é dada a sua descrição completa. Essa passagem das Escrituras mostra alguns importantes fatores relacionados que devem ser observados. Qual é o primeiro fator, professor? Primeiro, esse indivíduo é evidentemente um judeu, já que surge da terra, ou da terra seca, que é a Palestina. Isso está onde? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Segundo fator, é influente nos negócios religiosos. Isso está em Apocalipse 13, 11, que representa os dois chifres parecendo o cordeiro. Terceiro fator, é motivado por Satanás, como é a primeira besta, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. 4. Tem uma autoridade delegada. Que autoridade é essa, professor? A autoridade da primeira besta. Isso está em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Quinto fator, promove a adoração da primeira besta e convence a terra a adorar a primeira besta, como se fosse Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Sexto fator, seu ministério é autenticado pelos sinais e milagres que ele faz, evidentemente provando que ele é o Elias que estava por vir. Apocalipse capítulo 13, versículo 13 e 14. Sétimo fator, tem sucesso em enganar o mundo incrédulo. Apocalipse 13, 14. Oitavo, a adoração promovida é uma adoração idólatra. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versículo 14 e versículo 15. Nono, tem o poder da morte para convencer homens a adorar a besta. Apocalipse 13, 15. Ou seja, se você não aceitar a marca da besta, você será morto. Então vai ter autoridade para matar. Décimo fator, tem autoridade no meio econômico para controlar todo o comércio. Apocalipse capítulo 3, versículo 16, versículo 17. 11º fator, tem uma marca que estabelecerá a sua identidade para os que viverem naquela época. Isso está onde? Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Podemos observar que, ao comparar a segunda besta à primeira, o Apocalipse a apresenta como serva da primeira. Qual é a segunda besta? O líder religioso, que vai vir de onde? Dos judeus. Ela é chamada de falso profeta. Apocalipse capítulo 16, versículo 13, 19 e 20, capítulo 20, versículo 10. Que ministra juntamente com a primeira besta como seu profeta ou porta-voz. Somos apresentados a uma trindade satânica, demoníaca ou trindade do inferno. O dragão, a besta e o falso profeta. Isso está em Apocalipse 16, versículo 13. O lugar ocupado por Deus no seu plano é assumido por Satanás. O lugar de Cristo é ocupado pela primeira besta e o ministério do Espírito Santo é desempenhado pelo falso profeta. E qual é a relação que há entre as duas bestas e o anticristo? A palavra anticristo aparece somente nas epístolas de João. É usada em 1 João, capítulo 2, versículo 18, versículo 22, e também capítulo 4, versículo 3, e 2 João, versículo 7. Um estudo dessas referências revelará que João está preocupado principalmente com o erro imediato de doutrina, a negação da pessoa de Cristo. A ênfase não está na revelação futura de um indivíduo, mas sim na manifestação presente da falsa doutrina. Para João, o anticristo já esteve presente.
Surge então a questão referente à relação entre o anticristo das epístolas de João e as bestas do Apocalipse. O prefixo anti pode ser usado tanto no sentido de em vez de, quanto no sentido de contra. A Eduardo de Pentecoste vai comentar também. Parece que João tem em mente a ideia de oposição, em vez da ideia de substituição. Essa ideia de oposição direta a Cristo parece ser a caracterização específica da primeira besta, pois ela coloca seu reino contra o reino do Filho de Deus. Se o anticristo deve ser identificado com alguma das duas bestas, é com a primeira. No entanto, talvez João não esteja fazendo referência a nenhuma das duas bestas, mas sim ao sistema ilícito que as caracterizará, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Já que ele está realçando o perigo de um abandono doutrinário atual, ele nos lembra de que tal é o ensinamento da filosofia do anticristo de Satanás, que Paulo acreditava já está em ação, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Sem dúvida, essa filosofia do anticristo gerada por Satanás, mencionada por João, culminará nas bestas e em seus ministérios conjuntos, quando a primeira besta estará em oposição direta a Cristo, como alguém que cumpre falsamente a aliança de dar a Israel sua terra, e a segunda besta assumirá o lugar de liderança no meio religioso que pertence por direito a Cristo. Mas João não tenta identificar nenhuma das bestas como anticristo, mas sim advertir aquele que negar a pessoa de Cristo estará trilhando o caminho que por fim desembocará na manifestação do sistema ímpio de atividades de ambas as bestas. Elas, na sua unidade corporativa, são o ápice da impiedade. Portanto, meus amados irmãos, eu espero ter trazido alguma contribuição para o seu estudo, para o seu aprendizado, através da leitura desse livro, Manual de Escatologia, de J. Duarte Pentecoste, muito rico, muito importante, que vai nos clarear, nos tirar muitas dúvidas. Preferi fazer uma leitura assim do que ficar decorando, de trazer minhas próprias conclusões. Muito obrigado pela sua presença. Ore por mim. Eu procuro sempre também estar lembrando de vocês nas minhas orações. Se você quer um pedido de oração, deixe aí nos seus comentários, coloque seu nome, que nós estaremos apresentando a sua vida a Deus. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.